Para você sair de situações que você precisa das suas percepções, você tem que se aprimorar nas suas percepções. Por exemplo, um piloto de caça, aonde os olhos dele tem que estar? No painel. Não acreditar ali no momento, mas ele tem que acreditar numa percepção. Não nas sensações do corpo. Será que eu estou para cima? Será que eu estou para baixo? Mas uma percepção e um foco ele tem que ter, o painel. Assim como o mergulhador também, né? Olha as bolhas, para você não perder a referência. Você tem que ter os olhos ali nas bolhas. Elas estão subindo, então é para lá, é para cima. Então, se você viu uma coisa e aquilo é a referência, você tem que acreditar nisso. Você, ó, a pessoa, eu vi, a pessoa pegou um negócio que não era dele, eu vi a pessoa roubando, eu vi a pessoa mentindo, falou para mim que não estava mentindo, mas eu vi. E vai catalogando. Eu tenho uma pergunta aí para você nesse aspecto que me veio agora. Quando as pessoas estão diante de uma outra pessoa que tem bastante informação e bastante conhecimento, né, ela tende a se sentir, é uma coisa de ego, que é completamente normal, e da autoestima, né? Então ela tende a se sentir menosprezada, menor e tal. No caso dessa pessoa, e isso é muito comum num relacionamento com uma pessoa narcisista, que é um pseudo sabichão, que sabe de tudo, que é muito bem informado, né? Você fala de siglas, ele conhece todas as siglas, ela conhece todas as siglas. Você fala das emendas da Constituição, ele sabe, ele ou ela sabem tudo sobre filme, sobre gastronomia, sobre vinho. Só que você vê que no fundo, é tudo informação, é um monte de informação vazia só para impressionar. Né? Você falou do mergulhador vendo as bolhas. Essa pessoa que às vezes é tão capacitada, ou até às vezes mais capacitada do que essa outra pessoa, do que o narcisista, aonde ela busca essa referência? Vamos supor que as bolhas ali subindo é uma metáfora, vamos trazer para uma metáfora agora, para ela tirar essa dificuldade de enxergar o narcisista como um ser oco, porque é muito comum ver na clínica, né, a pessoa falando isso assim, falando dela mesma, eu sou tão oco, eu sou tão vazia, eu não conheço muita coisa e tal, e não é, você vê que não é. Então, como é que ela busca? Como é que essa pessoa vai atrás dessa referência dela mesma? Então, ela está acreditando, tudo isso aí é crença, ela acredita que o outro sabe mais, e ao mesmo tempo ela acredita que ela sabe menos. Então ela nem vai se aprofundar. Entendeu? Quando você tem uma conexão com o seu self, quando você não é um narcisista, você faz as coisas por um fim, não por um meio. Você gosta realmente de uma coisa e vai conhecer aquilo a fundo e começa a querer compartilhar disso com os outros. Você descobre que o conhecimento pode te ajudar e pode ajudar os outros. Tem uma diferença nisso. Só que por algum motivo você parou de acreditar na tua capacidade de trabalhar com isso, de ganhar dinheiro com isso, de evoluir nisso. Então eu vejo pessoas que estão na mão de narcisistas que elas são especialistas numa coisa que o narcisista contraria. Dá a opinião dele e rechaça a pessoa. Entendeu? E geralmente aquilo não tem nada a ver, sabe? Fala assim, às vezes, a pessoa é um médico, é um advogado, é um psicólogo, é um artista, é um músico. E a pessoa dá a opinião dela, mas é aquela coisa, é o truco, né? É a cartada. Ele fala com aquele blefe tão grande que a outra pessoa sempre cede.
Então tem uma série de coisas que tá fazendo essa pessoa ficar nessa condição. Primeiro, que se você tá num relacionamento afetivo, um relacionamento onde você tem intimidade, onde você tem sociedade com uma pessoa narcisista, não sei se as pessoas vão se chocar com isso, mas há algo errado com você. Muito errado. Errado que eu digo não é que você é uma pessoa ruim ou uma pessoa má, mas você no momento está uma pessoa disfuncional. Você no momento está uma pessoa desregulada, no lugar que não deveria estar. E você está refém de alguém que não é sincero com você, que não é leal e que não é amigo, e que por motivos de codependência, de o que você quiser chamar, dependência emocional, fraqueza, falta de referência, traumas, você está com essa pessoa, você está nesse meio. É disso que a pessoa precisa se tratar. Entendeu? Se você tem um medo, você precisa tratar isso. Você precisa falar sobre isso. Você precisa ficar exposto a esse medo, confrontar, crescer, para que esse sentimento dê lugar a outro sentimento. Emoções, né? Você sabe que nós temos emoções primárias, emoções secundárias. E não importa, narcisistas também vão ter emoções primárias e emoções secundárias. Mas essas emoções, elas têm que dar lugar a outras emoções. Um exemplo. A pessoa te dá um susto, te trola, como falam por aí. Faz uma pegadinha em você. E você fica morrendo de medo. Essa é a emoção primária. Essa primeira coisa que você tem é o medo. Só que depois gera uma raiva. Você gera uma raiva, é uma emoção secundária. Mas depois que você vê que você conclui assim, essa pessoa ela é uma pessoa transtornada, ela faz isso porque ela é uma pessoa transtornada, eu não vou lutar com essa pessoa, eu não vou cair nesse jogo, isso vai dando lugar para uma outra emoção, sabe? Até o ponto de você falar assim, hoje eu aprendi com isso. Depois daquele dia, nunca mais caí numa situação como essa. Aprendi não sei o quê. Você sai com um sentimento de gratidão. Então você tem outras emoções. Narcisistas não chegam até esse nível. Eles param ali no meio do caminho. Se eles tiverem raiva, por exemplo, nada vai tirar a sede de vingança que eles têm. Pode passar tempo que for. Eles querem se vingar daquilo que um dia abriu aquela ferida. E pasme, essa ferida não foi aberta com você, mas você também reproduziu o mesmo tipo de situação que eles não entram em contato. Por isso que é uma situação muito parecida à do codependente também. Porque o narcisista também reproduz um tipo de desprezo, um tipo de situação infantil. Entrou em contato, mas o codependente consegue chegar até lá emocionalmente e consegue se resgatar. Essa é a grande diferença. Entendeu? Então é uma intimidação. A pessoa não é mais inteligente, não. Você pode ver, você presta atenção. Você quer sair fora de uma condição como essa, de estar sempre com uma pessoa que está menosprezando o que você faz? Primeira coisa que você tem que ter na cabeça: você não tem mais que estar com essa pessoa. Você entendeu? Não adianta você estudar e tentar mostrar alguma coisa para essa pessoa. Isso é perda de tempo. Sabe? Às vezes as pessoas, por exemplo, se eu começo a conversar com uma pessoa, eu procuro ser o mais claro possível. Mais claro que eu imagino. E essa pessoa, ela distorce o que eu falei, eu paro ali. Eu não sigo com essa conversa. Ali encerrou. Entendeu? Por quê? Com o narcisista, a gente cai nisso. Você fala, ele distorce, devolve para você distorcido, aí você tenta de novo, aí ele leva para outro lado e vira aquela salada de palavras que não vai acabar nunca. Porque eles não entram em contato com aquilo que eles estão apresentando, que já é a distorção de tudo desde o começo. Uhum. Entendeu?
peguei. Então você falou assim, como é que faz para ganhar esse conhecimento? Não dependa dessa condição de tentar mostrar para a pessoa que você sabe. A primeira coisa é, eu não falo mais com essa pessoa, nem disso, nem de qualquer outro assunto, para tentar chegar em algum lugar comum. Esse lugar não existe. Eu te perguntei isso porque você falou de referência, né? Então, muita gente até tem condição de, de fazer sessões de análise, mas acha que não é importante, porque eu compro o livro, eu leio, eu assisto os vídeos no YouTube, e aí eu sei como é que a coisa funciona agora, e pensa muito no outro, no outro, no outro, e não investiga em si mesmo, não mergulha para dentro de si mesmo para buscar essas referências. Porque deve existir, não é possível que uma pessoa não tenha nenhuma referência pura e genuína de algum lugar no seu inconsciente, principalmente em relação à sua infância. O problema é que muita gente tem muita distorção da realidade e muita distorção da sua própria imagem por causa de referências tortuosas, Sim. não é? Então, por exemplo, a pessoa aí ela vai numa sessão de análise e aí ela, por exemplo, minha família ridicularizou porque eu fiz tal coisa e tal. Aí você pergunta, quantos anos você tinha? Eu tinha 13 anos. 13 anos, e você acha que uma criança de 13 anos, um adolescente de 13 anos, que nunca trabalhou e tal, sabe, enfim, não vou dar detalhes aqui, né, mas aí a pessoa para e pensa assim, é verdade, né, eu nunca tinha lidado com dinheiro, né, então como é que as pessoas esperavam que você tivesse tanta responsabilidade com dinheiro se você não tinha nem referência na sua própria família, né, sendo que o seu pai vivia emprestando dinheiro dos outros e devia para todo mundo, e aí você foi usado como o bode expiatório para ser despejado toda a raiva ali do seu pai ou da sua mãe dentro da sua casa, e os teus irmãos compraram essa ideia de que você era irresponsável com o dinheiro, sabe? Então, ela não tem essa referência porque não foi até esse lugar, né? Sim. Isso você usou a metáfora assim, quer dizer, eu peguei, né, para usar como metáfora a bolha do mergulhador, e é incrível pensar nisso, porque tem gente que não sabe que tem referência, e referência boa, mas tem. Tem sempre na família aquela pessoa, talvez até um pouco distante, um tio, um primo, um vizinho que olhou para você e falou assim: nossa, menino, você desenha bem. E às vezes é aquilo, às vezes é aquela palavra, é uma única palavra de uma pessoa que puxa o fiozinho da esperança e fala assim: puxa, eu desenho bem, nossa, é verdade, né? Já você já deve ter visto isso, né?